noite, Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba. Estamos entrando ao vivo aqui pelo canal 3 da TV Cidade. Olá, você também que está nos acompanhando pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook e pelo YouTube, nos canais TV Cidade Taubaté. Hoje é sexta-feira, não, hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro. O Marcelo tá perdido também, se assustou para falar sexta-feira. Mas hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017, é o dia da consciência negra. Mais de 100 cidades no país comemoram a data com um feriado, né? Ou coloca a data como oportunidade de reflexão. Em Taubaté não acontece isso, mas alguns grupos da nossa cidade estão promovendo várias atividades para lembrar, né, a luta de Zumbi dos Palmares e a luta da comunidade negra por melhores condições de vida, de salário, de educação, né, por questões de igualdade social em nosso país, que ainda não acontece. E falando disso, amanhã a Câmara Municipal de Taubaté vai homenagear dois importantes ícones da nossa comunidade negra. O primeiro é o mestre Benedito dos Santos, né, que a gente conhece aí, o mestre Benedito Congadeiro, dos grupos, ele participa de praticamente todos os grupos da nossa cidade, lá do Alto do Cristo, com a Joaquina, participa do Moçambique, participa do Jongo, né, participa das escolas de samba, especialmente da Mocidade Alegre da Vila das Graças. Então é um mestre da nossa cultura popular. Também vai ser homenageado a Maria Terezinha Cirilo dos Santos Pedro, né? A AT, que a gente conhece como a AT do Parque Três Marias, ela que é liderança comunitária, liderança da causa negra, é artesã. Então a Câmara Municipal, a partir das 19 horas dessa terça-feira, vai estar homenageando esses dois importantes ícones, né? E eu recebo aqui o convite através da vereadora Lorene, que vai estar fazendo a saudação oficial. Então é uma oportunidade para nós, de toda a comunidade, aproveitar e também conhecer um pouco mais sobre a história dos nossos representantes, né, dessas pessoas que estão sendo homenageadas e a luta deles por uma sociedade melhor, por uma comunidade onde possa haver mais igualdade. Bom, gente, falando de igualdade, sociedade, comunidade, e nós estamos recebendo agora o Alan Kevin, ele que é bacharelando em jornalismo pela Universidade de Taubaté e fez aí uma importante pesquisa a respeito dos hábitos de consumo de mídia da população taubatiana. Kevin, boa noite. Boa noite, André, boa noite a todos. Bom, essa pesquisa foi uma experiência maravilhosa, né? Entender um pouco mais como é o hábito, não só da população de Taubaté, mas ter uma noção de como é o hábito do ser humano hoje em dia, né, no consumo de mídia. Fiz ela de fevereiro a maio, a coleta, né, dos dados, e comecei a tabular e fazer as análises até julho deste ano. Então ela é bem fresca aí, as informações. Eu vou até me guiar pelo seu trabalho, né? Vamos aproveitar o estudo, que é muito interessante. Eu acho que é referência na região. Assim, eu não tinha visto antes um trabalho como este. Na verdade, isso era uma bolsa da CNPq, né? E aí uma aluna teve que trancar a faculdade, uma bolsa pela universidade, e eu recebi uma proposta de pegar esse projeto. Proposta feita pela minha professora, que foi orientadora, a Mônica. Nossa, não tenho nem como agradecer, né, a proposta que ela fez e o trabalho que eu consegui desenvolver junto com ela. Acho que foi maravilhosa a experiência e o aprendizado, né. Deixa eu mandar um abraço à professora Mônica. Qualquer dia eu gostaria de recebê-la aqui também. Ela que deu aula pra gente em 2005, 2006 no Unital, né. Professor Edilene também, que coordena o departamento, né? Professor Maurílio, Laura e tantos outros que fazem da comunicação de Taubaté uma das melhores do país. A gente acho que deve se orgulhar de ter grandes profissionais lá. Bom, mas vamos começar, né? Qual é o papel da mídia na sociedade? Ela é considerada mesmo o quarto poder?
e vamos dizer que há controvérsias, né? Ela é considerada por muitos e por outros não. A mídia, eu diria que ela tem um papel único, né? A gente percebe no nosso dia a dia, as rodas de conversa, no trabalho, até mesmo uma mensagem de WhatsApp ou olhar o Facebook, você vê notícia, você vê informação sendo propagada, publicidade sendo propagada. Então, assim, tudo isso é através da mídia, né? E a gente acaba pegando todas essas informações e criando nossos próprios conceitos, opiniões, e isso forma o assunto do nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente não se depara com uma roda falando de uma notícia que a gente viu ou que escutou em algum lugar, né? Ou até mesmo que a pessoa está falando para você e mesmo sem você ter visto a notícia, você sabe falar do assunto porque já viu alguma coisa permeando na mídia antes, né? Então, assim, a mídia, ela tem esse papel que para mim é fundamental para a comunicação em geral, né? Ela faz os nossos assuntos serem, na verdade, ela forma, né, grupos sociais através dos assuntos. Eu acho que é mais apropriado falar assim. O assunto que eu falo com você aqui talvez não seja o mesmo assunto que uma pessoa que gosta só de rock and roll e tudo mais vá conversar. Mas às vezes ela gosta de uma banda X que ela viu na mídia e está conversando com aquele grupo social. Ela forma grupos, ela forma assunto, opinião. Ela é uma grande formadora de opinião. Então acho que esse é o papel principal da mídia, né? Informar e depois, consequentemente, criar opiniões. Por que é importante, no caso nosso, o telespectador, mas o internauta e o ouvinte, né? Tantas formas tem de nomear quem consome mídia, né? A partir do veículo que ele está consumindo. Por que é importante entender esse consumo de mídia? Bom, primeiro porque é preciso a gente ter senso crítico, né? Eu acho que a gente percebe hoje com a internet, com as redes sociais, que as pessoas elas têm voz com as redes sociais e principalmente elas falam muito, né, o que elas pensam, mas nem sempre o senso crítico está forte, está vigente ali, uma fundamentação tá consistente dentro daquele argumento, dentro daquela opinião. E quando a gente consome mídia, a gente tem que ter esse senso crítico, né? A gente tem que analisar, olhar aquela informação e aprender com ela. Pelo menos isso é uma opinião pessoal minha. Como jornalista, né, futuro jornalista, eu acredito que o papel da mídia seja informar. E, consequentemente, a gente informando as pessoas vão criar suas próprias opiniões e vão aprender com aquilo, vão ser educadas de uma certa forma, né? Vão estar vigiando o poder, né, de uma certa forma, mas para elas serem educadas, vigiarem os poderes, terem assuntos não intelectuais, mas um pouco mais consistentes, fortes no meio dos seus grupos, é preciso ter esse senso crítico. Então eu acho que é importante exatamente por isso, você entender como ela funciona, o porquê ela funciona e depois consumi-la. Só assim, juntando os três, você vai ter um pouquinho de senso crítico e ter a capacidade de analisar melhor aquela situação dentro daquele contexto. Como que foi feita a pesquisa? Vocês foram às ruas? Bom, a pesquisa ela foi descritiva, né, e quantitativa. Eu entrevistei 385 pessoas da cidade de Taubaté e eu não podia pegar pessoas do mesmo local, né? Então eu tive que ir para a rua, pegar pontos estratégicos como Praça Epaminondas, a Praça Santa Terezinha, onde passam diversas pessoas de diversos bairros, diversas idades. Lógico, abordei o comércio, né? Teve gente do comércio que nem era daqui de Taubaté, então eu tive que, né, me retirar. Mas é legal porque para ter essa diversidade, né, se não me engano, eu peguei em torno de 60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino dos entrevistados. Então, assim, eu tive que ir para a rua e ir atrás disso. Hoje eu estou entrevistando muitas mulheres, né? Vou atrás de
homens agora para ver como vai ser. A abordagem é difícil e tudo mais, mas eu consegui abordar todas essas pessoas e ter esses dados, né, que depois que eu fiz as análises, deu para ter uma noção, nossa, absurda de como é que está sendo interpretada a mídia aqui em Taubaté. Quais eram os objetivos que você tinha dentro da pesquisa? Os objetivos em si eram realmente entender os hábitos de consumo de mídia, né, e ver quais são as características que eles estão causando dentro da sociedade, né. Dentro do questionário, por exemplo, eu abordei qual é a confiança na mídia, né? Eu abordei, junto com a professora, tinha perguntas que falavam sobre o que as pessoas faziam enquanto consumiam tal mídia, uma revista, um jornal. Então, assim, foi um questionário grande que não foi construído por mim, nem pela Mônica. A gente pegou esse questionário de uma pesquisa que já tinha sido feita pelo IBOP, né? E aí aplicamos aqui em Taubaté para ter essa noção regional, né? Segundo a professora, não teve muitas diferenças, né? A diferença pode acontecer em um bairro mais afastado, que não tem muito acesso à mídia, né? Mas a gente fez essa pesquisa em âmbito geral, para ter uma noção geral mesmo. O ponto principal aí, que é o centro, né, de Taubaté, onde as pessoas se convergem e fizeram a pesquisa, né? Exatamente, exatamente. Ali passa pessoas de todos os bairros, de todas as idades, de todos os gêneros, né? Então, assim, se eu não me engano, foram 137 bairros, né, ao total. No mínimo uma pessoa, assim, de um bairro foi abordada. Não sei se foram todos os bairros de Taubaté, mas eu sei que foram bastante. Quando eu fui ver os números, nossa, consegui um número legal e diferente, né? Não foi 3 bairros só, digo, de Taubaté que foram abordados, né? Assim como idades, eu consegui uma amplitude de idades diferenciadas, de 18 a mais de 60 anos. Dentro dessa amplitude de idade, você tem características diferentes de consumo? Tem. Diferentes porque cada um acaba consumindo uma mídia diferente, tem um hábito diferente. Às vezes eu tenho o hábito de ficar mexendo no celular enquanto eu assisto uma televisão, né? E você pode ter o hábito de mexer no celular e ler um jornal e uma revista do lado, para terminar ali e ir para a revista, ou os dois ao mesmo tempo. Então, assim, é engraçado porque cada indivíduo vai ter uma percepção diferente do que está consumindo, né? E ao mesmo tempo, esse indivíduo vai consumir coisas diferentes. É a essência do ser humano, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas ao mesmo tempo que tem essa diferença, tem um comparativo ali, tem algo em comum, que seria o resultado da pesquisa, né? Quando eu abordei tudo isso, eu tive um número maior, por exemplo, de consumo de internet. Então a maioria da população usa a internet hoje para consumir mídia. Com que frequência o taubatiano consome mídia? Olha, muita. Tinha uma lacuna ali dentro do meu questionário, que a pessoa que não consumia mídia, ela colocava, né, que não consumia. Isso, o número de 385, eu colocaria uns 20 no máximo, que não consumia a mídia. Mas mesmo sem consumir, ele falar que não consumia, ele ia lá e opinava, por exemplo, né, da confiança na mídia. Então, de qualquer forma, ele acaba pegando um pouquinho dessas informações, consumindo essas informações que são propagadas pela mídia. Então, não há como escapar, né? E quando eu abordei isso, eu tive a percepção de que a internet, além de ser a mais usada, a televisão ela é muito usada também, né? Só que, é lógico, em horários específicos, no comércio, por exemplo, muita gente usa a rádio e a televisão. Deixa ligado, mas nem sempre está atento àquilo. Às vezes é para não ficar sozinho, para ter um barulho no fundo, né? E quando passa um programa que interessa, olha. A maioria, vamos dizer que é a internet. Em segundo plano, eu colocaria a televisão.
Porque durante 7 dias da semana, 93% dos entrevistados usam a internet 7 dias. E 50% dos entrevistados assistem televisão durante os 7 dias. Fora um dia por semana o rapaz que assiste TV ou usa internet 2, 3 vezes por semana, assim varia. Você falou aí da força das redes sociais, né? Qual é o papel dela na difusão dos outros meios? Olha, eu acho que a gente está numa transição, né, que ainda não há resposta, a gente fica especulando respostas para isso. Eu acho que a internet ela é uma ferramenta maravilhosa, isso é uma opinião pessoal, não foi em cima da pesquisa que eu cheguei a essa conclusão. Mas a gente precisa saber usá-la. Existem mídias, veículos ou até mesmo pessoas que não são propagadoras das informações que usam essa ferramenta da maneira certa, né? O que seria usar da maneira certa? O argumento na hora de propagar uma informação, a credibilidade, a veracidade da informação, né? Muitas coisas são verdades, né? Tem várias vertentes dentro de um fato. Você pode abordar todas elas, mas não pode falar uma mentira, não pode especular algo e querer se embasar em algo mais fictício do que a sua própria mentira. Então a internet ainda ela sofre com isso, porque todos têm voz. E todos consomem aquela voz que a outra pessoa está tendo. Então a gente precisa ter um filtro. Aí entra aquele senso que eu falei, que também é uma opinião pessoal. A gente só vai ter esse filtro se a gente entender a mídia, se a gente entender o que acontece em volta dela, e entender o que acontece na sociedade, interpretar, juntar tudo isso e então colocar embasamento, argumento, entendimento, né? Esse senso crítico passa pelo cruzamento de informações e também o acesso diversificado da mídia? Sim. Eu acho que consumir mídia por várias plataformas, vários meios, é uma boa saída. Porque assim você vai ter várias visões de uma informação, de um fato. Na pesquisa, por exemplo, a internet ela é muito consumida, mas a credibilidade dela aqui em Taubaté ela é menor, né? Um fato interessante é que o jornal impresso e digital, assim como a rádio, são os 2 veículos que mais têm credibilidade em Taubaté. Então, assim, são veículos que não são consumidos como a internet, né, como redes sociais, como a televisão, mas são veículos que passam uma confiança maior, entendeu? Então, assim, às vezes é falta do seu autoentendimento. Por que a população consome tanto a internet para ter acesso à mídia, mas não confia? E confia no que menos consome. Bom, eu até lembrei uma situação que não está nem nessa raciocínio aqui, mas será que é por isso que nós temos 5 representantes de mídia na Câmara Municipal, sendo 3 vereadores provenientes do rádio? Talvez sim. Mas... Você pode até falar, né? Alexandre Metropolitana, Vivi da Rádio, o Guará Filho, né? Aí tem o Digão também, que é jornalista formado, né? Tem mais um aí que eu estou esquecendo, mas vamos lá. Então, para você ver, né? Você pega um veículo como a rádio e o jornal impresso, eles são formatos, né, que estão também migrando para o mundo digital, né? Então, assim, quando eu abordei a internet, é lógico, eu tinha ciência que muita gente respondeu à internet sem pensar, eu escuto rádio na internet, sabe? Ou eu leio um jornal. Às vezes eu falava, muitas vezes eu falei, não, serve o digital também. A pessoa tinha uma das perguntas lá, que era a 5ª pergunta sobre cada veículo, que falava isso, né? Online, você acessa pela internet ou fisicamente, mas às vezes aquelas perguntas que foram abordadas antes, as pessoas não tinham essa percepção, né? E eu falava antes para evitar isso. Então, assim, você pega a rádio, que está migrando para a internet, o impresso, que também já está migrando faz um tempo para a internet.
mas a estrutura não é a mesma. Da rádio ainda aparece um pouco mais, mas o texto do impresso para a internet é modificado, né? Então, talvez eu falo isso porque eu estudo jornalismo, talvez se eu não estudasse eu não teria essa visão. Mas assim como aqui também é um veículo de mídia, as pessoas que vão assistir esses dados vão se questionar, nossa, eu nunca tinha parado para pensar como eu consumia a mídia, sabe? Porque eu não confio mais no impresso e menos na internet, sendo que está migrando. Às vezes seja porque a internet tem essa característica de ser mais rápido, toda a informação ser jogada ali o mais rápido possível, consumida o mais rápido possível. Então é por isso que eu te falei que eu acho que a gente está numa transição, tanto das redes sociais quanto também da nossa mídia. A credibilidade nossa pode estar baixa por conta do contexto político que a gente vive, né? Não na região só, mas nacional. O Brasil anda em uma situação complexa. Então existe um contexto que a gente só entende consumindo mídia, né? E mídias diferenciadas, para então criar nossas opiniões. A minha é essa que eu coloco para você, a sua talvez seja diferente. E isso é legal, mas tem que ser embasada. A gente tem que entender, e só vai entender conhecendo todas essas vertentes, né? Eu pedi para o Marcelo voltar aí o último gráfico que nós estávamos conversando aqui, ele apresentou, que é com relação aos aplicativos mais acessados nas redes sociais. A rede social, cada dia, ela apresenta uma novidade, uma possibilidade nova de você se relacionar. Às vezes a gente fica até perdido, né? Eu, por exemplo, não tenho LinkedIn ainda. Mas quais são os mais acessados hoje? Então, André, na verdade, segundo a pesquisa aqui em Taubaté, é o Facebook, Instagram e o WhatsApp. O WhatsApp, na verdade, não é uma rede social, é um aplicativo, como você colocou. Mas a gente eu acho que o Ibope colocou isso ali, né, e a gente continuou, exatamente porque é uma ferramenta que se propaga a mídia. Quantas notícias a gente não recebe pelo WhatsApp, né, e quantas informações, mesmo que sejam bobas, a gente pelo menos está se informando. Então, assim, você pega aqui em Taubaté, Facebook, quantas informações você consome hoje em dia no Facebook? Telespectador. Quantas informações você não leu hoje? Você pode não ter guardado, mas pelo menos para pensar quantas você não passou o olho e pelo menos a chamada você leu. Então, assim, a gente, de novo, opinião minha, às vezes a gente lê uma chamada, lê uma notícia por cima, mas não lê ela inteira, entende realmente o que está acontecendo, né? E isso a internet mostra. O Instagram não é um aplicativo que vai mostrar só notícia, é fotografia, é entretenimento. Então, assim, a maioria da população que consome mídia aqui em Taubaté busca consumir mídia para estudar, né, para se divertir, para se informar, mais para se informar e se divertir, e para passar tempo também. Como eu te falei, as pessoas que trabalham deixam o veículo ligado lá para fazer companhia. Então, assim, você pega o interesse maior hoje em dia é se informar, é passar tempo e se entreter. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver se todos nós, não só a população de Taubaté, eu, você, outra pessoa que mora em outra cidade, né, será que a gente está consumindo da maneira certa? Sendo que eu consumo, mas eu não acredito naquilo? Por que eu não acredito? Né? Então, assim, a gente tem que ter essas perguntas no ar, para entender um pouco mais a sociedade, né? Deixa eu puxar a sardinha aqui para o nosso lado, que é o veículo que nós estamos militando hoje, que é a televisão, né? Em relação à televisão, qual que é o perfil do taubatiano, do consumidor taubatiano? Em relação à televisão, a população de Taubaté consome mídia mais no período da noite, assim como também no Brasil inteiro, né? Então, a partir das 7 horas, 19, 20 horas, até meia-noite. Então, assim, engraçado porque antigamente o horário nobre era das 8 às 10, né? Então você percebe que os horários estão mudando.
Isso é exatamente por conta de todo o contexto, né, que a gente vive, tecnologia, globalização, o trabalho crescendo sempre. Então assim, o rapaz ou a moça, adolescente, criança, chega em casa, às 8 horas liga lá a TV, deixa ligado e vai assistindo, deitado, descansando, deixa ligado até meia-noite, 1h da manhã, depois vai dormir. Então, os nossos horários estão mudando, né? Antigamente, a gente assistia até umas 10 e ia deitar. Hoje a gente já vai até meia-noite, 1h. Como vai ser mais pra frente? Eu não sei. Difícil, né? Eles ficam assistindo até 2 horas da manhã, 1h da manhã, de repente, aí todo o contexto midiático que ainda existe na televisão, e para acordar de manhã no outro dia, 7 horas da manhã, né? Complicado, né? E já acorda consumindo de novo mídia, né? Exatamente. Um dado interessante na pesquisa é o consumo de TV paga, né, a TV aberta e parabólica. Antes a gente tinha um número de parabólicas elevado, lógico que diminuiu, é óbvio, era um dado que a gente precisava fazer uma pesquisa para provar, mas o número de TV paga aumentou. E isso é muito interessante porque, fazendo um paralelo com a mídia que é mais consumida, que é a internet, se a internet é o a mídia mais consumida, é porque as pessoas querem acessar o que elas querem ver na hora H. Elas não querem esperar um horário X para assistir aquilo, ouvir aquilo. Então, assim, está se tornando hábito pra gente. E esse número prova isso, porque a TV paga, quando você está pagando uma TV assim, é para você assistir um programa específico, um canal que passe um tema específico, né? Pega um canal só de música, eu estou a fim de escutar música, de ver vídeo de pessoas que eu gosto, admiro, vou colocar lá nesse canal, vou assistir só vídeos, né, de músicos que eu gosto. Quer dizer, é o conteúdo direcionado nesse caso. Exatamente. Na verdade, eu não colocaria o conteúdo direcionado, mas o conteúdo que eu direciono. Então, assim, eu escolho o que eu vou assistir, eu escolho o que eu vou ouvir, eu escolho o que eu quero consumir da mídia. Entende? Não é à toa que o canal do Boi não sai do ar, né? O canal do Boi, aquele que vende os diamantes, né? Quando a gente dá uma navegada, troca o controle do lugar, tem hora que eu fico até assustado. Como que alguém consegue assistir isso? Mas vamos lá. Exatamente, mas é porque as pessoas estão fazendo suas próprias escolhas agora. A internet propiciou isso, e a gente, depois de conhecer isso, a gente se acostumou e quer continuar nessa situação. Não é que seja ruim nem boa, mas ela existe. Você falou aí da confiança, né, no produto consumido, né, que é o caso da mídia, nós aqui, né, nosso produto. A mídia está bem na fita, como que está em relação a essa confiança do tabatiano? Diria que não. Bom, a mídia ela ainda é muito consumida. Uma das conclusões que eu tirei é essa. As pessoas buscam informação, muita informação. Só que nem sempre elas acreditam. Elas não confiam no que elas buscam. Então, assim, não vou generalizar, eu falo em cima da pesquisa, a maioria da pesquisa. Foram 385 pessoas entrevistadas. Então, se você pega isso, você, poxa, por que está acontecendo isso na sociedade? Isso é pra gente, que faz parte da mídia. Eu que vou fazer um dia, você que já faz. O que nós, que trabalhamos dentro dessa mídia, estamos fazendo de errado? O que nós temos que melhorar? E se cada mídia fizer isso, com certeza essa credibilidade pouco a pouco vai subir, né? Do jornal e da rádio ainda estão elevados, mas caíram muito também. Talvez seja por tudo isso que eu já te falei. A gente vive num contexto meio instável, mas nós que fazemos parte da mídia temos que parar e pensar como melhorar isso. E a população tem que parar, consumir aquilo, analisar e realmente se perguntar se foi um bom trabalho feito pela mídia ou não, se não por quê, se sim por quê, né? Acho que aí é a saída.
A população hoje tem entendimento de que ela passou a ser exclusivamente fonte, mas também produtora de mídias, ser a própria mídia. Ela tem esse conhecimento do poder que ela tem nas mãos através de um celular, da máquina fotográfica. Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje nós temos noção disso porque está em nossa volta. A gente vê isso, a gente aprende com isso, a gente faz isso. Então, assim, ter ciência disso tem, né? Mas às vezes não se pergunta antes de colocar algo ali. Não se perguntar o porquê, como, quando, coisas básicas que não fazem parte só do jornalismo, né? Eu acho que fazem parte da nossa vida. Então, se eu estou divulgando uma notícia, por exemplo, de um acidente que aconteceu na Dutra, por que eu estou divulgando? Para onde? Quem vai, sabe, ver aquela informação? Então, isso é um exemplo que eu dei leve, porque a gente vê propagações de informações absurdas, né? Que você olha e você fala, meu, por quê? Né? E outra coisa interessante, nosso papel dentro da mídia, nossa vida, é o que a gente é. Se eu estou propagando uma informação, você tem que ter noção de que quem está recebendo aquilo vai falar, nossa, ó, o Alan Kevin está divulgando isso, é porque, né, estuda jornalismo, é verdade. Eu tenho o estudante de jornalismo não vai propagar qualquer coisa. Assim como você também tem, o André que trabalha na TV Cidade, se ele está colocando essa notícia aqui, ó, alguma coisa tem. Isso não é porque a gente faz parte da mídia só, mas qualquer um, entendeu? Se uma pessoa coloca, olha aí a rede social que faz o jornalista lá que falou do negro, o William Vac. Poxa, o trabalho do cara e tal, e ele falou aquilo, foi pego pela câmera, olha o que deu, o cara perdeu o serviço. Isso, tirando da mídia, coloca dentro da população. Quantas pessoas hoje em dia não perdem o emprego por conta de uma publicação, não brigam em casa, não terminam um relacionamento. Então, assim, a gente tem que ter liberdade de expressão, sim, mas a gente tem que se perguntar como usar essa liberdade, por quê, entende? Muitas pessoas que eu conheço que sabem usar a liberdade de expressão, elas falam e argumentam tudo que falam. Isso é lindo de se ver, porque a pessoa ela entende, ela não só faz, mas ela entende e sabe o que faz, né? Eu acho que é aí que é a chave. E essa pesquisa só mostrou dados que as pessoas que vão olhar, elas têm que pegar esses dados e criarem essas opiniões, e melhorar ou piorar, isso vai ser de cada interpretação. Como o jornalista pode evitar em qualquer meio, né, usado, consumido aí pela população, a propagação do fake news? O fake news é um termo bem novo, mas muito falado. Eu acho que isso surgiu nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? E agora continuou, e vai continuar por um bom tempo. Fake news é notícia falsa, né? Foi muito difundida aí na eleição americana, né? Isso. Na verdade, surgiu não, né? Mas deram esse nome ali. Então, assim, a notícia falsa, ela existe, sim, principalmente com todo mundo tendo voz. Nem todo mundo vai querer falar a verdade. Ou às vezes um ou outro vai querer lá contar uma história e tudo mais. Existem pessoas de tudo quanto é jeito, né? Então, assim, você precisa olhar aquela informação e buscar em outros veículos. Não é, nossa, eu vi isso na Globo, nossa, a Globo é bem conceituada e tal. Tá, olha na Band, olha na TV Cidade, olha na Record, vai buscar em um jornal digital, impresso, aquela notícia, porque assim você vai ter outro ponto de vista da mesma informação, da mesma notícia. Outra informação da mesma notícia. Entendeu? E assim você vai construir o seu próprio texto na cabeça sobre aquele fato. Aí sim você vê, nossa, aqui mostrou uma coisa, aqui mostrou outra. O que será que é verdade? E esse é o tal senso crítico que eu falei pra você, na minha opinião. Entendeu? Porque assim você começa a se perguntar, nossa, quem está errando mais?
eu olho 5 veículos com a mesma notícia. Um só colocou um dado diferente. Por que colocou? Vou pesquisar mais para ver. Daqui a pouco eles colocam lá que colocaram errado. Pô, eu já sei que esses caras já erraram uma vez. Não é perder credibilidade, mas assumiram o erro, colocaram... Então assim, se perguntar, correr atrás da informação como ela é. Né? O fake news vai continuar existindo. Existem sites já para você verificar se uma notícia é falsa. Né? O E-Farsas, por exemplo, mas, né, tá ali. Então assim, a gente tem sites que a Folha de São Paulo é parceria, sites que o Estadão também é. Então, a gente tem a ferramenta, que é a internet, vamos usá-la, né, da melhor forma. Fazendo uma análise particular como estudante de jornalismo, né, como pesquisador também, podemos dizer que a gente não consegue viver sem consumir mídia, ou conseguimos ainda a possibilidade de viver sem consumir a mídia? Eu acredito que a gente consiga sim viver sem consumir mídia. Mas de novo é uma opinião pessoal, né? Tirando a pesquisa da história. Porque assim, a mídia, ela existe, ela faz parte do nosso mundo, e se a gente não consumir, a gente muitas vezes fica excluído de alguns assuntos, algumas rodas, isso é natural. Né? Só que vamos supor que eu e você, a gente vá lá para a Amazônia, né? Vamos gravar um grupo de indígenas durante 2 meses. E aquilo vira 6 meses. A gente viveu, aprendeu, cresceu, amou aquela convivência. Estamos vivos, felizes, sem consumir mídia, vivendo aquela realidade. Então assim, a gente, não é que a gente não é feliz hoje em dia consumindo, a gente é. Só que é preciso equilíbrio, né? A gente pode consumir, a gente pode não consumir. A gente vai viver consumindo ou não consumindo? Vai. Só que, é lógico, se você quer, você tem alguns objetivos que você precisa entender um pouco mais. Fazer um Enem, por exemplo, eu tenho que entender. Eu tenho que buscar conhecer o que está acontecendo no mundo. Né? Eu trabalho em jornalismo. Eu tenho obrigação de entender o que acontece em volta. Né? Agora não. Eu sou um antropólogo que quero estudar livros e livros. Eu quero ir lá pro mato, conhecer outra cultura diferente. Esse cara, ele tá consumindo, sim, né? Não deixa de ser, de certa forma, uma mídia. Né? Mas é a escolha dele. Ele não é que ele não viva bem assim. Entendeu? A gente tem que se conhecer primeiro, eu acho. Isso pra tudo. E depois consumir um mundo que é maravilhoso, né? Viver um mundo que é maravilhoso. Um belo exemplo que o Alan me fez lembrar, realmente, quando ele falou dos povos indígenas, é a Rádio Iandê, liderada pelo nosso amigo Anapuaca, pela Renata Machado, né? E tantos outros que contribuem para fazer essa primeira rádio indígena do Brasil, que integra, né, através das redes sociais, povos de todos os lugares, né, de todas as pontas do nosso país. E é lógico que tem povos ainda que estão isolados, que não querem esse contato midiático, não querem contato com o homem branco e vivem no canto deles, mas existem povos que estão utilizando a rede social para poder se empoderar, né, e também poder passar essa cultura. Ou seja, entendem o que eles são, qual é o papel deles no mundo e estão passando para a gente. Então você pode até acessar a Rádio Iandê com Y-A-N-D, né, também é interessante você poder ter esse acesso. Alan, esse trabalho tem continuidade? Olha, tem. Eu finalizei ele em junho, julho. Depois eu apresentei no congresso do Cicted, né? E ele foi também publicado no Intercom, né, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares. Tudo isso graças à Mônica, que foi minha orientadora, que me incentivou e tudo mais. E é lógico, né, a gente trabalhou junto, mas eu tenho muito que agradecer a ela por essa oportunidade e acreditar, né, porque peguei no meio do caminho o projeto. Como eu te falei, a gente pegou um questionário que era do IBOP, que foi uma pesquisa nacional. A ideia é fazer, sim, essa comparação. A gente ia fazer no segundo semestre do ano, só que acabou que ela continuou com
com outros bolsistas e tudo mais, e eu continuei com os projetos, mas semana retrasada eu já tinha mandado mensagem para ela falando: Mônica, vamos fazer a comparação ainda esse ano, né, pra gente ter essa noção. Ela falou: ó, Alan, eu já dei uma estudada por cima, não mudou muita coisa, né, o que vai mudar realmente, eu acho que eu já comentei aqui, são aqueles povos que não têm acesso à mídia, ou até mesmo zonas mais rurais, que não têm o hábito, né, de ler um jornal ou de assistir uma TV, às vezes consomem só uma mídia única, um rádio ou TV. Então assim, ali, como eu vou colocar esse número geral aí, né, dentro da... essa população aí não se engloba no que eu falei, porque o que se engloba é aqui em Taubaté, e a pesquisa também do Ibope se engloba o geral. Então a gente tem que ter essa noção. E aí eu vou fazer esse comparativo ainda esse ano, para a gente ter em números, né, mais exatos assim, qual é realmente essa diferença. Mas, segundo ela, é mínima. A hora que sair o resultado, traga para a gente de novo para apresentar aí a nossa comunidade. Perfeito, pode deixar. Eu quero agradecer a sua presença aqui, o bate-papo, você também que está colaborando conosco aqui na TV Cidade, né, trazendo inclusive documentários como você acompanha na nossa rede, né? Ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Ainda há tempo, você pode acessar no Facebook da TV Cidade, no YouTube, que é um documentário muito interessante que o Alan fez também junto com... Fiz junto com Maria Clara Tomás e Rafaela Pereira, 2 colegas de sala de jornalismo. Então é para você refletir também a respeito do tempo, né, o que fazemos com ele, em que tempo estamos. Dentro desse papel da mídia, né, de informar também e levar a oportunidade de conhecimento, agora a gente vai exibir uma reportagem do Gil de Oliveira, com a imagem da nossa Claudinha Mello, sobre o Novembro Azul, câncer de próstata, né, que é importante a gente prevenir. Eu e o Alan vamos ficar por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, mas acompanhem a nossa